Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib, esse livrinho aqui que você vai ver algumas vezes durante o nosso vídeo. Ele traz um método, um jeito de fazer estudo bíblico, que eu ensino aqui no canal, numa playlist chamada Primeiros Passos no Diário Espiritual. Ensino inclusive a você que não sabe nem mexer na Bíblia, está chegando agora, não encontra os livros, tem dificuldade. Lá tem um passo a passo, você em 5 minutos vai aprender a se localizar, vai aprender a conhecer os livros da Bíblia. E dentro deste método existe um plano de leitura que nós seguimos. E dentro desse plano de leitura estamos finalmente no Antigo Testamento, começando com o livro do Gênesis, um livro histórico. E este livro histórico não confunda com a história que a ciência conta, porque são coisas distintas. O livro do Gênesis, e como outros livros históricos, conta a história da criação do céu e da terra, do homem e o início da fé através daqueles homens e mulheres que acreditaram em Deus e com os quais Deus fez suas primeiras alianças. Toda a visão científica, antropológica, temporal, cabe à ciência tentar descobrir, provar e mostrar os tempos. Aqui se trata de um livro que fala da nossa fé. Significa que não aconteceu? Pelo contrário, sim, as coisas do Gênesis, elas são reais. No entanto, não são contadas e compreendidas pela ciência da mesma forma que é compreendida pela fé. Com essa introdução, com esse olhar, que é importante que a gente leia o livro do Gênesis e, claro, como eu sempre digo, sempre ouvindo a Santa Mãe Igreja, que justamente nos ensina a caminharmos na fé dos nossos primeiros pais e não através de evidências científicas que não vão salvar ninguém. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 13. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento. E Deus chamou o firmamento céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que apareça um continente. E assim se fez. Deus chamou o continente terra e a massa das águas mares. E Deus viu que isso era bom. Deus disse que a terra verdeje de verdura, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem sobre a terra
segundo sua espécie, frutos contendo sua semente, e assim se fez. A terra produziu verdura, ervas que dão semente segundo a sua espécie, árvores que dão segundo a sua espécie, frutos contendo sua semente, e Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Somos chamados a contemplar a maravilha da criação de Deus. Nessas realidades, dia, noite, céu, mar, terra, vegetação. Quem nunca se maravilhou diante de uma paisagem deslumbrante, exuberante e muitas vezes intocada? Ou seja, naquele lugar a ação do homem foi pouca ou nenhuma e a gente vê a beleza natural. Não é assim? Mesmo naqueles lugares onde há a ação do homem, em jardins, em parques, e você que gosta de plantas, né, pode ver isso, o céu azulado, ou mesmo carregado de nuvens para chover, o mar, quem mora perto da praia, quem mora perto dos rios, e tem a possibilidade de ver mar, rio, lagoa, e ver a beleza e contempla a beleza da natureza, você está contemplando a criação de Deus. Mesmo naquilo que é manipulado pelo homem, uma planta aqui, outra ali, um jardim aqui, outro ali, essa planta que está aqui atrás de mim, que nem está plantada, ela foi cortada do seu galho e colocada aqui numa água e embeleza aqui o ambiente. E é das mais simples, mas sabendo colocar no lugar certo, contraste de cores, fica sempre em destaque, sempre muito bonito. Mas contemplar a criação é também contemplar o carinho de Deus, que quis fazer, quis criar. Quando nós ouvimos na igreja e nós aprendemos que Deus, Ele basta a si mesmo. E por isso, Ele é tão desafiador para os homens, que querem sempre descobrir mais e na ânsia de descobrir querem ter o controle sobre aquilo que descobrem. Qual é a diferença entre nós que ainda estamos nesse caminho e os santos? Os santos querem ver Deus, mas não para descobrir tudo e ali, agora eu entendi. Mas eles querem contemplar aquele que eles sabem que é incompreensível, mas que experimentaram o seu grande amor. Esse deve ser o nosso real relacionamento com Deus. E a contemplação da criação de Deus deve nos levar também a este pensamento e esta conclusão, que é o que o Papa Francisco diz, resumindo muito, né, a sua carta sobre a Laudato Si. Nós precisamos cuidar e contemplar e cuidar da criação por causa de Deus. Porque Ele fez tudo isso. Veja, foram 3 dias. É claro que, como eu disse antes, não dá para classificar aqui um dia como um dia de trabalho de Deus, como um dia nosso. Deus não vive no tempo. Mas como nós entenderíamos essa realidade se o autor sagrado não interpretasse desta forma para nós? Esse livro, os 5 primeiros livros que nós vamos ler, são atribuídos a Moisés. É claro que no tempo de Israel não se escrevia sozinho, mas para ele assinar, ele precisava saber o que estava aqui. E o que ele escreve, ou alguém que o ajudasse a escrever, como em toda a Sagrada Escritura é assim, todos os livros têm essa característica. Tem o mestre, tem o discípulo, tem o profeta, tem os discípulos. Eles não estão sozinhos na Escritura, mas inspirados por Deus, trazem, através dos séculos, dos milênios, a coerência própria do que foi ensinado desde o princípio, que culmina na vida concreta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mesmo a ciência aqui traz algumas realidades que podem se confundir aqui com o livro do Gênesis.
que, olha, é um livro histórico da fé, histórico da nossa fé. Mas que quando nós vemos hoje, por exemplo, a grande descoberta, hoje em dia que eu digo, né? Não hoje especificamente, mas nos nossos tempos, a grande descoberta do Big Bang, a primeira coisa que aparece é a luz. De onde veio essa luz, essa explosão? A ciência não sabe explicar. Aí entram as especulações do acaso, mas o livro do Gênesis, lá quando ele foi escrito, há milênios atrás, já dizia que Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. A ciência já tinha descoberto que fez o céu e a terra, só que para aparecer continente, primeiro vieram as águas, e as águas cobriam toda a terra, e depois as águas baixaram, e aqui no livro dos Gênesis diz que Deus mandou separar a água de cima da água de baixo. A fé já dizia essas realidades, e a ciência hoje intui, porque ninguém estava lá para ver. É um estudo de intuição, a probabilidade de. O mais provável é que, tanto é verdade, que quando se descobre algo novo, a ciência diz assim, antes acreditava-se que era assim, hoje os avanços científicos dizem outra coisa. Tudo isso é para dizer o quê? Para mim e para você que somos católicos, que somos cristãos. Nós podemos acreditar na palavra de Deus. Com toda certeza. Deus criou o céu e a terra. E aqui nós já identificamos promessas, ordens e princípios eternos no nosso texto. Promessas não temos, nós temos ordens e princípios eternos. Onde estão esses princípios? Olha, em quem conta a história, né? Nos próprios versículos que contam a história, dizem essa verdade a respeito da criação e a respeito de Deus. O que Deus fez, quem fez? Foi Deus, não foi outro. Então é o princípio eterno. No princípio, Deus criou céu e terra. Ou seja, a primeira coisa que Deus criou. E depois, ora, a terra estava vazia e vaga, e as trevas cobriam o abismo, e o sopro de Deus pairava, agitava a superfície das águas. Esse sopro é o Espírito, em algumas traduções. Isso está dizendo o quê? Como as coisas estavam no início. Princípio eterno. Depois vem, Deus disse, haja luz, e houve luz. Ordem. E aí depois vem mais princípio eterno, no versículo 4, e aí 6, versículo 6 é a ordem, enfim, vai tendo essa alternância das ordens de Deus mandando as coisas acontecerem e depois o resultado das coisas terem acontecido e como as coisas foram feitas. E aquilo que Deus achou da sua própria obra, Deus viu que era bom. Vamos anotar no nosso diário então? Vamos lá. Ordens de Deus, versículo 3, versículo 6, versículo 9 e versículo 11. Tá fácil, viu? Só os ímpares aqui, exceto o versículo 7 e o 6 aqui que mudou, né? Então, 3, 6, 9 e 11. Seria múltiplo se fosse 12, né? 3, 6, 9 e 11 são ordens. E os princípios eternos, versículos 1 e 2. Depois, o versículo 4. Versículo 7 e 8. Versículo 10. E depois, o versículo 12. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Você é novo por aqui? Quero convidar você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, um comentário, porque isso ajuda a evangelizar, e compartilhe esse vídeo com quem você conhece. Fala assim, olha, já estamos estudando Gênesis.
Mas para quem está começando agora mesmo, e está no início de tudo, aqui na descrição do vídeo tem um passo a passo, playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual, e você vai começar pela primeira carta de São João. Não se preocupe, você não fará sozinho. Estaremos junto com você lá na primeira carta de São João. É só você clicar e seguir na playlist dia após dia, tá bom? Pode fazer mais de um vídeo por dia? Pode, se você assim consegue, tem tempo, mas o ritmo que a gente adquiriu aqui para ajudar a maioria das pessoas diariamente foi esse, fazendo um vídeo por dia, né, um trecho pequeno, para que as pessoas entendessem, fossem saboreando muito bem a palavra de Deus. Você adquire o livro, a Bíblia foi escrita, a Bíblia no meu dia a dia, aqui pelo nosso site, né, loja.cançãonova.com, e para comprar a Bíblia com desconto é só colocar o cupom de desconto que está aparecendo na tela aí para você, Padre Jonas da Bíblia. Você compra no site, tá? Só no site. Qualquer Bíblia com 5% de desconto. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.